Fala, meu amigo, minha amiga, meu nome é Rodrigo, ministro português. Nós somos o Autoridades Preparatório para o Enem. E aí, eu quero conversar com você um pouquinho a respeito dessa prova do Enem que você vai fazer nos dias 3 de novembro e no dia 10 de novembro. A gente sabe que é um momento em que você está preocupado com a sua aprovação e o Autoridades está exatamente aqui para resolver o seu problema, tá certo? Bom, antes da gente entrar na especificidade dos exercícios, porque a nossa tarefa aqui é essa, ensinar você a fazer prova, ok? A uma altura dessa, o tipo de treinamento que você precisa é como fazer prova. Com certeza, aulas teóricas você já viu um monte. E nós vamos fazer o quê? Buscar nessas questões, pensar nessas questões, a teoria que você precisa para fazer a prova. Meu amigo, o que acontece? Nós estamos diante do novo Exame Nacional do Ensino Médio, o primeiro Exame Nacional do Ensino Médio depois de uma troca de governo do ponto de vista democrático, através do voto. Foi eleito um novo presidente que tem posições muito firmes, inclusive a respeito da prova de linguagens, da prova de redação. Nós sabemos que foram as áreas que mais sofreram críticas. E aí, vamos comentar o que a gente espera para esse ano. Primeiramente, deixa eu mostrar para você o que vai acontecer. No dia 3 de novembro, você entra para fazer 45 questões de linguagens e 45 questões de ciências humanas. O que nós entendemos como linguagens? Literatura, interpretação de texto, gramática, língua estrangeira. Você pode optar por espanhol ou por inglês. Serão 5 questões de língua estrangeira, tá certo? O que acontece? Qual que é o perfil dessas questões? Você tem, normalmente, a interpretação de texto, os comandos da questão vêm em português e você precisa demonstrar a sua capacidade, principalmente de leitura e interpretação desses textos. Não pense você que apenas saber língua estrangeira vai resolver. Apenas saber um instrumento da língua estrangeira vai resolver. Resolve saber a língua estrangeira e saber interpretação de texto, tá certo? De olho nos comandos do Enem. Veja bem, essa prova é realizada por 3 instituições: Fundação Sesgran Rio, Fundação Getúlio Vargas e VUNESP. E aí, meu amigo, o que acontece? Como a gente tem uma vertente mais conteudista nos últimos anos, e isso vem caminhando na prova de matemática. Antigamente falava-se o seguinte: olha, para fazer prova de matemática é só saber fazer regra de 3. Hoje em dia, vai você tentar só levar esse conhecimento, você não avança, tá certo? As ciências da natureza deixaram de ser coisas assim completamente dedutivas há muito tempo para cair conteúdo. O Enem deixou de ser puramente Exame Nacional do Ensino Médio para ser um grande vestibular unificado. E a gente espera cada vez uma prova mais conteudista. Então você vai entrar no primeiro dia para fazer isso aqui, redação, linguagens, ciências humanas. Eu sou responsável pela linguagens, eu trabalho com linguagens aqui no curso e quero dizer para você o seguinte: aquela prova assim extremamente interpretativa. E aí me entenda bem, não é que a interpretação de texto não tem mais espaço na prova do Enem, não é isso. Continua tendo um grande espaço, mas você tem também uma exigência mercadológica pelas questões gramaticais. Claro, bem contextualizadas, mas a gente sabe que dessa vez a gramática vai ter espaço, a teoria da literatura vai ter espaço, E aí, dentro dessa perspectiva toda, nós temos a produção de texto, que vai ser trabalhada aqui no curso de exercícios Enem por uma professora especificamente,
E vocês vão aprender com ela passo a passo de como é fazer essa prova, que, meu caro amigo, é uma prova complexa de se fazer. A redação do Enem não tem nada a ver com criatividade, tem a ver com você saber o que é exigido de cada parte do seu texto, o que é necessário colocar em cada parte do seu texto. Tema é o de menos, você precisa saber qual é a estrutura esperada, mas isso vocês vão ver com toda a especificidade da professora Ana Carmelita, que vai trabalhar a redação com vocês, tá joia? Quando a gente pensa nas ciências humanas, as ciências humanas vão agregar o quê? Sociologia, filosofia, noções de direito, geografia e história. E aí, meus amigos, o que acontece? As áreas, elas podem se entrelaçar. Você pode ter questões que envolvam assuntos que tocam tanto a filosofia quanto a história. Afinal de contas, as ciências humanas, elas chegam um momento que tem um ponto de interseção. Assim como acontece, por exemplo, na linguagens, há questões que exigem tanto conhecimento de português, aquilo que você aprende como português, como questões de literatura brasileira. Então, esse diálogo entre as áreas vai acontecer. Por isso que você tem 5 áreas aqui e, na verdade, a redação e a linguagens vão se comunicar muito bem. São praticamente 4 áreas, né? Cada uma delas, se você pega o universo da redação com 5 áreas, cada uma delas com 20% da prova, tá certo? Quando a gente pensa na ciência da natureza, nós temos uma prova de biologia, uma prova de química, uma prova de física, que também isso vai para o segundo dia. No segundo dia você faz 45 questões de matemática e 45 questões de ciência da natureza, vai nos exigir um conteúdo mais denso, tá certo? Então, qual que é a primeira dica do Autoridades Preparatório para você? Não tem como mais fazer a prova do Enem pura e simplesmente por interpretação. E isso já faz tempo, tá certo? Se é o seu primeiro Enem, estou dizendo para você como quem apresenta. Se é o seu Enem de número 2 ou de número 3, isso não importa, você já percebe que ano após ano a prova do Enem ganha em conteudismo. E esse conteudismo vai aparecer na prova de linguagens. Você pode ter certeza, vai aparecer na prova de humanas. E o que a gente espera do ponto de vista ideológico dessa prova de linguagens e da prova de humanas? A gente espera que não haja ponto de vista ideológico. Não é a vertente ficar discutindo os aspectos humanos que podem dar margem a discussões políticas. Então, se você tem um posicionamento político muito específico, e até às vezes radical, você tem o direito disso, esqueça todo esse radicalismo para a hora da prova, até porque as questões vão tender a não entrar nesse tipo de discussão. Não é interesse de discussão política. Inclusive, na redação é critério de anulação. Você ter algum embate político ali, você usar a sua redação para um discurso mais panfletário, não é essa a ideia. E qual que é o nosso próximo passo, como quem vai levar você à aprovação? Exercício. Nós estamos num momento em que você precisa aprender a fazer prova. Tem gente que é campeão de teoria, sabe tudo, mas tudo, mais do que os professores até, de tanto assistir aula, mas tem uma dificuldade gigante em colocar essa teoria na prova e transformar esse conhecimento em questão correta, questão faturada. É isso que a Autoridades vem fazer por você. Treiná-lo a acertar questões, a fazer as questões da maneira mais rápida e correta possível. Porque se existe um 6º eixo cognitivo aqui, ele se chama tempo. Você tem 2 minutos e 42 segundos por questão. Isso é pouco tempo. Você precisa fazer a prova rapidamente, não significa que é o fazer com pressa. E aí, ao longo desse curso inteiro, nós vamos trabalhar isso com você
Fique com a gente aqui no Autoridades, porque vai rolar muita coisa boa, muita correção de exercícios, vai aprender muito macete de como fazer prova. Ok? Um grande abraço, até nosso próximo encontro.